Fala, protagonistas! Olha nós aqui de novo, começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube. Sou Elton Deretti e esse é meu querido sócio, Thiago Savoldi. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Hoje promete, hein? Especial hoje. Hoje tem um professor aqui, hein? Hoje é especial. Hoje é especial. Apresenta para nós conhecer. Vou apresentar. Nosso convidado de hoje é especialista em planejamento na cadeia de valor e fera em projetos de transformação de áreas e negócios, com passagem por multinacionais de grande porte no setor alimentício e que consolidou a carreira no ramo de construção civil com passagens pelas gigantes do setor Dexco e Porto Belo. O marido da Silvia e pai da Lara. Bem-vindo, Giba. Grande Gilberto. E aí, Gibinha, como é que você tá? Deretti. Tudo bom? Ei, só o Giba me chama de Deretti. Mas tem mais alguém? Não, mas ninguém que me chama de Deretti. Eu gosto sempre de deixar essa... Fazia tempo, Deretti. O Savoldi ainda encontro no litoral catarinense ali. Nas férias. Tem gente que tem vida mansa nesse negócio, né? Giba, para começar... Presente aqui do nosso patrocinador, é um presente que a gente sempre entrega aqui no Protagonismo Esporte Clube para os nossos convidados. Que legal. Espero que você goste, que representa, né, desenho é seu, né, olha aí, gostou. E ó, que legal. Esse sorrisão que o Giba deu quando recebeu e se viu na caneca é o que a gente chama de Momento Cara e Caneca, e quero agradecer aqui o patrocínio da Tudo e Todes Cara e Caneca, nosso grande parceiro Beto, que desde o começo confiou no nosso projeto, desde o começo vem nos apoiando e nos patrocinando. E quem quiser entrar em contato com a Tudo e Todes Cara e Caneca do Beto para ser muito bem atendido e presentear seus amigos, inimigos, os vizinhos, os parentes, o pessoal da firma, entre em contato com o Beto no 011 916 17 1900 e vocês vão ser muito bem atendidos. Certo, doutor Thiago? Certo. O Giba... Merchan feito, vamos bater papo. É isso aí. O Giba que fez um movimento diferente de mim e do Elton, né? Nós somos catarinenses erradicados em São Paulo, você é um paulistano em Santa Catarina. Como é que foi esse movimento? Aliás, como tem sido, né? Como é sair de São Paulo para Santa Catarina? Quantos anos já? A verdade é que parece que nunca sai de São Paulo, né? Acho que São Paulo fica na gente. E minha filha nasceu lá em Balneário e morou 4 anos aqui. E agora voltando, assim, ela comentou esses dias, tem 12 anos. Falou, pô, parece que a gente nunca saiu daqui. Olha só. Então parece que São Paulo está sempre presente, né? Mas já tem esses 20 anos lá. Na verdade, a primeira empresa que eu trabalhei foi um frigorífico, a Chapecó, que era catarinense, né? Verdade. Então já foi o primeiro contato. Ainda, sempre em São Paulo. Mas é uma empresa lá do Oeste, né? Olha, tua terra lá, hein? É isso, lá pertinho. É pertinho, pois é. É concorrência, né? Porque a Concórdia Sadia, né? Chapecó ali tinha uma certa rivalidade. Tinha uma treta ali. Aí tinha uma Perdigão, que é ali pertinho também. Assim, uma concorrência forte ali no setor. Mas no futebol também, não? No futebol também, né? Galo do Oeste, o grande Galo do Oeste. Pelo amor de Deus, Concórdia não existe, é a regionalidade. Para com isso. Mas tem... O Concórdia Atlético Clube, o Galo do Oeste. Ah, meu famoso Galo. Falando em futebol, hoje a gente tá homenageando quem aí? Me conta. Cara, hoje eu vim... Você é nova, hein? Assim, essa é boa porque é francesa, né? Em homenagem ao Giba, que é sofisticado. Olympique de Marselha. E vou puxar o gancho de porquê. O Giba é formado em cinema, né, Giba? Não, essa aí me conta. Como é que você foi fazer cinema? Não, jamais imaginei um negócio desse. Hoje é especialista em cadeia de valor, planejamento estratégico, é formado em cinema, Giba. Como é que foi? Pois é, falando de projeto de transformação, no colégio, eu fiz o Colégio São Luís aqui, e tinha 3 turmas de exatas, 2 de biológicas e uma de humanas. As 3 de exatas eram de 43 alunos cada, e a de humanas era só uma de 17 alunos, assim, né? E todos eram bem... idealistas, assim, queriam realmente transformar o mundo, assim, era bem ousado. E cada um tinha uma dedicação, assim, cada um uma vocação que buscaria ao longo do tempo, né? Um artes plásticas, outro em direito, etc.
E eu adorava cinema, né? Adoro cinema até hoje. E era o cineasta da turma, assim, né? Que estudava, que gostava, que era rato de cineclube, de mostra, etc. Eu toquei em cineclube por um tempo também, ali na GV. Mas sempre com esse lado humano. Mas o lado pragmático pesou mais alto. Aí, Quando e a eu vi administração isso, de cara, empresas, acho que é uma cadeira assim de quem não sabe o que quer fazer na vida, né? Eu vi Faz essa semana aí, administração, né? Eu Quem não vi essa sabe semana ainda, isso. né? Então, optei por administração também, por ainda não saber direito o que eu quero fazer. Mas você chegou a se formar em cinema? Sim. Você Cara, concluiu? quando eu vi isso no script aqui, eu falei, não, certeza que o Giba fechou o olho e disse, eu vou fazer isso, assim. Aí, sabe aquela coisa de 17 anos, assim, bateu Não, cinema, era então vou. disputado, era bem disputada a Que cadeira isso, não na. imagina, não imagina. Tinha bastante. Mas entrando nesse ponto, a gente já falou isso em outros momentos, mas é cedo, né? É precoce com 17 anos você tomar uma decisão que talvez vai moldar ou não, graças a Deus, né? Para quem trabalha junto com você, é a sua carreira para o resto da vida, né? Mas que hora você disse, cara, não é cinema, o meu negócio é outro, assim. Faculdade de cinema é o quê? 4 anos também? 4 anos. Eu fiz depois cinema, né? Primeiro eu fiz administração. Ah, você foi administração, depois você eu fez fiz cinema. Mas, entendi. de verdade, até a gente conversou outro dia sobre mentoring, etc, né? E acabo fazendo mentoria, etc, mas eu sempre falo, coach eu não tenho a menor condição, assim, porque eu não tenho... Eu ainda não sei, né? E acho que essa dúvida sempre foi uma constante, assim, na carreira, né? Então, e colocar isso para alguém de 16, 17 anos, eu vejo minha filha, assim, com 12 agora, né? Muito difícil, hein? Começando, assim, e mesmo escolher entre humanas ou biológicas, exatas, que também já não tem isso hoje, é um fardo pesado, né? É um fardo muito novo, né? Muito recente, né, cara? É difícil mesmo. Aliás, o Giba tocou num ponto, ele é um baita mentor de carreiras também, então a galera que estiver assistindo aí, procura no Instagram, no LinkedIn depois. Vale a pena, hein, gente? Vale a pena o investimento, que o homem é bom. E me diz uma coisa, cara, como é que você trabalhou muito tempo no mercado alimentício, né, vamos dizer assim, e depois foi para construção civil, né, na parte da Porto Belo. Como é que é essa transição? Foi algo tranquilo? Ou seja, o processo é o mesmo? Teve algum choque? Como é que foi um pouco desse momento de transição? O ramo de proteínas, assim, animal é fascinante, né? Então, acompanha commodities, desde o milho, o farelo, o frango, não tem um dia igual ao outro, é super volátil, rápido, é fascinante, assim. E uma cadeia bem complexa, né? Eu me lembro que eu cuidava, por exemplo, do planejamento, PCP, logística de exportação, mercado doméstico, e você tem que, dentro do PCP, você exporta containers, né? Com frango com 900 gramas, com uma curva de peso, com tantos containers com 900 gramas, com 1.000 gramas, com 1.100, 1.200, 1.300. Cara, tem e cada evento, né? Chuva, ração, etc., era uma condução para manter aquilo dentro de um certo histograma, etc. Cara, uma loucura, assim, mas fascinante ao mesmo tempo. E o mundo da construção, o que eu acho legal, especialmente as empresas aí, a Porto Belo, a Dexco, é sempre cuidar do belo, né? Desse lado estético, além do lado funcional, mas um lado estético do design, etc. É fascinante. Agora, trabalhar com produtos de setores tão distintos, eu acho que a condução não é tão diferente, né? No fim do dia, assim, os processos e acho que vai muito mais como você encara o produto, né? E a tua... teu interesse, tua empatia pelo produto. Perfeito, né? Perfeito. E nisso, eu acho que trabalhar com produtos com estética é sempre legal. É mais divertido, né?
Eu acho, pelo menos. Mas tem o... Vocês trabalham com moda, então vocês sabem bem... Bem mais legal. que daí tem esse outro... O Savod sempre teve esse lado mais... Sempre foi estilosinho. Sempre foi, né? Eu só tentando surfar um pouco. Acho que a gente vai evoluindo, né? Isso que é o importante. Mas evolui muito. Eu acho que se toca num ponto, assim, o nosso mercado da moda é muito sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio entre o que é factível efetivamente, né? Que é o planejamento, que não dá para deixar de lado, obviamente, mas essa parte lúdica, né? De trazer para dentro da beleza, da estética, seja no produto, seja na comunicação. O quanto isso é relevante hoje dentro do mercado de construção civil e se ele impacta num planejamento, se você precisa, como profissional, se abrir para esse mundo também para conseguir entender e fazer um planejamento que às vezes é muito numérico, muito de planilha, para entregar resultado lá no final. Acho que isso, voltando um passo agora, né? Esse lado humano, eu sempre acreditei na administração de empresas, não como uma ciência exata, mas como uma ciência humana, né? Acho que no fim o que sobra é relacionamento e pessoas, né? É meio clichê isso, mas é verdade. As equações, assim, hoje são commodities, né? Você pegar qualquer template ou qualquer modelo de gestão, isso não é um grande diferencial. Você tem isso... O que faz diferença é implantar cultura, implantar gestão, governança, encantamento de todos os lados, né? Do colaborador ao cliente, etc. E isso não tem numa equação matemática, né? E às vezes a gente tenta simplificar. E acho que o lado do design, por exemplo, acho que é uma forma de engatar todo mundo, né? E a gente vê que isso é relevante em pequenas coisas, né? Não é só no produto final, mas nos processos, como eles são feitos, né? Na simplicidade, na efetividade, na fluidez, e como isso se relaciona entre pessoas, né? Então acho que a estética não é só o produto final, mas a própria forma de se relacionar e de como a gente se organiza como cultura. Muito bom. E cultura é um grande desafio, né? Um grande desafio para a empresa, é o maior desafio, porque... E hoje, assim, desde um tempo já, estava até falando num outro episódio, assim, que faz muito tempo que eu não olho, quando vai fazer uma entrevista, né? Faz muito tempo que eu não olho, estava falando acho que de faculdade, eu não lembro agora. Falei, cara, muito tempo que eu não olho da onde a pessoa se formou, né? Porque você vai muito mais na construção da carreira, no que ela fez, o que ela entregou. E eu tenho olhado muito fit cultural. Porque eu acho que esse é um ponto que muitas vezes não é o profissional ser mais ou menos técnico, mas ele não se encaixa muitas vezes com o perfil da empresa. E isso tem um peso muito grande no sucesso dele. Consequentemente no seu. Porque quando você contrata um profissional, você quer que ele dê certo para que te entregue algum resultado, né? Que está planejado, que está previsto. Então acho que essa é uma dica que eu sempre tenho dito para as pessoas, assim, cuidem com o fit cultural. O técnico você vai... É também um clichê. O técnico você vai treinar. Mas se a pessoa chegou ali, ela tem conhecimento técnico. Pode não ser do teu segmento. Quando você foi do alimentício para a construção civil, talvez você não conheceria os detalhes efetivamente do mercado. Mas isso você estuda e você aprende, né? Agora, o fit cultural é um negócio que tem valores. Tem uma questão toda de construção do ser humano que não dá para mudar tanto assim. Dá para encaixar um pouquinho, mas não dá para mudar tanto assim. E um processo que eu gosto de fazer sempre na empresa é... Vou contratar um gestor, antes de eu fechar... gostei do Thiago, legal. Antes de fechar, ele fala com mais 2 executivos da empresa. Que não tenham pressão da contratação. Porque aí eles vão cruzar o perfil, o técnico e tal, mas vão olhar a cultura, sabe? O jeitão se encaixa no jeitão da empresa. Para mim, esse é um grande desafio hoje em dia. E acho que com uma dupla vantagem, né? Além de ter mais gente conhecendo, o cara que está entrando também já conhece, já joga em casa quando entra, né? Ele passa a conhecer também, né, a cultura, porque as pessoas então, são do as outro culturas, lado. Né? Mas esse lado do fit cultural, eu acho que a gente tinha muito essa consciência, de certa forma, no nível do executivo, do gestor, como foi colocado. Mas isso está muito claro hoje no nível da operação, por exemplo. Verdade. Então, a gente que trabalha, por exemplo, com servitização e com implantação disso ou entrega, ou no nosso caso, assentamento, instalação, etc., na casa do consumidor final,
é fundamental, é A essencial. experiência tá ali, né? É porque o ativo passa a ser a pessoa. A empresa tá ali. Né? A experiência, né? Exato. No fundo, tudo que você construiu de marca, de empresa, etc., está na última pernada. E você está indo prestar serviço dentro da casa da pessoa. No caso da, Nada de mais vocês, da íntimo Porto que Belo, isso. né? Nos ambientes mais íntimos mesmo, né? No banheiro, às na vezes- cozinha da Exato. casa. E às vezes, inclusive, realizando um sonho, né? A pessoa, claro, tem quem consegue fazer reforma com uma periodicidade grande, mas tem quem se planejou para naquele maioria, né? momento, A maioria- vou fazer uma reforma pontual e aí vai procurar uma marca conceituada e dizer assim, vou realizar meu sonho ali e de repente toda a jornada dele foi legal, mas a instalação foi ruim. E é isso que vai ficar Quebra marcado. tudo. E aí Eu me lembro- não é o instalador, é a marca, né? É a marca, é a Porto Belo que foi entregar, foi instalar para mim, não foi o A, o B, o C, foi a marca. Eu me lembro quando a gente abriu o centro de distribuição e a gente abriu primeiro em São Paulo, que foi um grande desafio, né? Abrir em São Paulo, a gente quis já... Isso aí dá assunto para mais um podcast. Eu lembro, Mas- eu lembro. No fundo, a gente queria sair do modelo de logística industrial para uma logística de distribuição, né? De last mile mesmo. E nisso, nós abrimos primeiro o centro de São Paulo. Passei ainda em Itapecerica esses dias. E lembrando ali da nossa epopeia ali. Mas, claro, foi super difícil no começo. Aprendemos um monte em 60 dias aí. Mas fazendo a história longa curta, logo depois a gente foi abrir outro centro de distribuição pelo país. Eu me lembro quando a gente abriu no Rio de Janeiro. E aí a gente já tinha todas as lições aprendidas. Então tudo que a gente apanhou em São Paulo, apanhou no Paraná, etc., a gente já tinha um pacote muito mais robusto. E chegamos no Rio de Janeiro, os indicadores eram fantásticos de performance, OTIF, lead time, tinindo, assim, pô, mas uma reclamação muito grande das lojas e dos franqueados, dos clientes, etc. Fomos acompanhar, ficamos uma semana dentro do centro de distribuição, operação legal, tudo rodando, WMS, todo esse lado técnico, né? Exatas, assim, funcionando. Por daí a gente foi acompanhar a entrega. O que acontecia? Dentro de um raio de mais ou menos 1 quilômetro em volta do centro de distribuição, a gente tinha uniformes, sapatos, quer dizer, para ter essa apresentação da empresa. Num raio de 1 quilômetro, todo mundo com calor do Rio tirava aquele uniforme, colocava uma regata, uma bermuda, chinelo de dedo, e entregava com chinelo de dedo, bermuda e regata, né? Então toda a construção da cadeia, o planejamento, SNOP, 5 Years Plan e tal, acabava ali. naquela Na Havaianas. camisa regata e no chinelo de dedo, né? Então é um exemplo bem tangível, assim, né, do que rola. Né? E isso não tem jeito, né? Se você não... São pessoas. E não adianta. O cara tem toda a forma de burlar isso, né? Você pode fazer a inspeção ali e tal, o cara sai uniformizado, mas se você não tem esse fit, não tem como primeiro acompanhar. posto que 2.000 ele entregas prepara, por dia. Né? Não tem como. Não consegue. E mais do que isso, nesse pós-venda, até lembrando do caso, a resposta imediata, talvez, de uma reclamação dessa, fala assim, você vai bater o indicador e fala, cara, como assim? Foi entregue na data, tecnicamente tá perfeito, por que você está reclamando? E a gente podia fechar os olhos e talvez a gente até feche, né, de maneira essa geral. é uma grande dica, né? Ouça o seu cliente, né? Porque não vai reclamar de graça. Exato. Se ele está reclamando, talvez você não achou o motivo ainda, mas você tem que continuar cavucando. E aí você filtra porque não vai reclamar de graça. Você filtra ali aquela reclamação que deve ter um pouco da emoção, daquele sonho realizado pela metade ali, mas alguma coisa tem ali que o teu número não vai mostrar. Né? Eu costumo dizer que realidade e percepção são tão importantes quanto a outra. Eu não faço discernimento entre o que é realidade e percepção. Se tem uma percepção ruim de alguma coisa, você tem que reverter em alguma ação aquela realidade tangível que às vezes é fria no indicador. Sim. E aí você não tem jeito. Se a percepção é ruim, sempre tem alguma coisa por trás e senão a gente entra numa miopia assim, não, o indicador tá bom e tá tudo certo.
Que é muitas vezes isso que acontece mesmo. Eu vi numa palestra de um dos fundadores do Waze, e ele, cara de dados, né? Analista, não, como é que é? Cientista de dados, né? Ele trouxe uma frase para mim que foi genial. Ele falou que uma pessoa sem dados é apenas uma pessoa com opinião. E uma pessoa com opinião é apenas uma pessoa sem dados. Então, quer dizer, não é um lado ou outro. Você tem que ter os dados, mas tem que ter a opinião, tem que ter o feeling, tem que ter... Cara, tá bom, tá tudo certo, meus indicadores estão bons, mas o meu cliente segue reclamando. Não é é uma sequência de reclamações. Então, beleza, eu preciso ir a campo, eu preciso entender, deixa eu fazer a jornada para entender. Esse aprofundamento te dá a opinião junto com os dados. Só uma coisa ou só outra não vai levar a muito lugar. E a gente tem ainda um viés hoje... dentro das empresas, pelo menos as que a gente relaciona um pouco mais, que ou a pessoa é muito dados, cegas talvez muitas vezes em dados, ou também é muita opinião, zero dados. E esse equilíbrio é um desafio que a gente vem puxando cada vez mais, né? Porque não é um ou outro, é o equilíbrio dos dois somando numa solução mais adequada. Faz sentido, professor? Total. E eu colocaria mais um elemento ainda, que é a departamentalização, né? Outra grande desafio. E aí a gente... Acho que um grande risco, sempre nas empresas, é a gente se fechar nos silos, né? Nas baias, etc. E aí não, o problema é do comercial, o problema é da logística, o problema é do outro. E se eu não tenho essa empatia aí, além da opinião e do dado, aí eu me fecho. Aí eu não tenho como me relacionar entre áreas e com o cliente, né? Então, o foco no eu acho cliente, que esse né? quebra sempre a departamentalização. Acho que ela só acende essa chama, acho que ela apaga com gasolina esse incêndio aí. Totalmente. Mas você acha que debate pra gente, assim, a gente fala muito sobre Customer Experience, a gente fala muito sobre o foco no cliente efetivamente e tal, mas vocês sentem ainda que tem esse movimento forte de departamentalização dentro da empresa, de conseguir, de a gente resolver um problema de um cliente dizendo assim, não, mas peraí, o meu indicador tá ok, as minhas entregas estão bem, o comercial não, eu falei, eu vendi. Eu ainda vejo muito. Vejo muito no dia a dia, vejo muito em empresas que eu converso e vejo muito em empresas que eu me relaciono. Vejo bastante ainda tem muito disso. Eu não acho que isso é uma guerra vencida, não. Tem empresas que evoluíram um pouco mais, tem executivos que evoluíram, porque na verdade são as pessoas que vão fazer esses silos acabarem. Não é você unificar a clareza e unificar a cultura, mas que existe muito, existe muito. Eu acho ainda muito forte isso. E é incrível, a gente ainda está na década de 20 do nosso século aí discutindo isso, né? Mas ainda tem. E acho que junto disso tem outro sintoma muito duro que a gente tem que, na minha opinião, tentar combater todo dia, que é a hierarquia. Acho que a departamentalização está totalmente ligada a uma posse da hierarquia, essa coisa um pouco antiga, né? Até de certa forma anacrônica, né? De uma hierarquia ainda muito dura. E aí onde você não enxerga no fim tudo isso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de customer, no fundo, né? Se a gente não tiver uma estrutura mais circular, mais fluida, etc., a gente se fecha em silos e isso não vai acontecer mesmo. Não vamos sair do lugar nunca, né? É porque a gente fala o tempo inteiro sobre isso, né? A gente fala, a gente ouve, a gente discute. Os principais executivos que a gente vê se manifestando, a gente falou em outro momento sobre se posicionar, usar as redes sociais e os eventos e os debates. Todo mundo se posiciona sobre essa verdade de que a gente precisa quebrar os silos, que a gente precisa quebrar um pouco da cadeia hierárquica e efetivamente entender que à medida que você sobe, só aumenta a sua responsabilidade, não a centralização de uma tomada de decisão, enfim. E às vezes é duro a gente discutir esse tipo de coisa hoje em dia, sabendo que o cliente deveria estar no centro, que a solução deveria ser assim. E voltando ao exemplo que você falou lá da entrega do Rio, vejo pouca gente saindo de dentro do escritório e indo acompanhar a entrega para descobrir que o cara trocava de roupa no meio do caminho. Assim, tô tentando deixar palpável, mas é isso, assim, sair do escritório e entender que o cara tá trocando de roupa, gerando uma reclamação lá na ponta, né? Mas eu acho, Sambode, que aí um erro comum é o não fortalecimento de processo. Porque a única coisa que vai cruzar o departamento é o processo. Justo. E às vezes isso não é interessante. Aí eu posso me proteger dentro dos silos dos departamentos porque o processo quebra isso.
E fortalecer o processo é, muitas vezes, se anular é pesado, mas é isso. No fundo, as coisas têm que fluir independente de gestão, etc. Quer dizer, quanto melhor o processo, menos intervenção eu faço nele, né? E eu vejo isso hoje, e o processo demanda sempre uma parte estrutural muito forte. E eu acho que um risco muito grande que sempre as empresas correm é de ficarem encantadas com algum front page mais bonitinho, com alguma página que é mais legal. Esse lado onde tem mais confete, geralmente traz... ou né, um BI mais bonitinho, sim, etc, que fascina. Mas se não tem esse trabalho de base, estruturante, o saneamento, né, tem que mexer no esgoto mesmo, né? E esse lado é fundamental. Só que é tão aparece, óbvio quando a gente fala, mas ninguém não aparece, ninguém quer mexer, né? Ninguém quer mexer. É igual político, né? Fazer saneamento básico não aparece. Demora, pra ninguém, né? Não dá voto, né? Não dá voto. Faz ponte que mexe. Geralmente isso está ligado, né? Ou seja, estrutura frágil de dados, de organização, etc., com daí processos bem frágeis, e daí isso demanda maior intervenção de pessoas e aí de poder, etc. E eu acho que esse ponto, eu sempre volto para as pessoas, porque acho que tem que ser pessoas, processos e sistemas. Se não tiver as pessoas certas, bem engatadas, bem engajadas e bem treinadas, você não vai ter um processo que consiga cruzar os departamentos. Então, ao meu ver, sempre volta para as pessoas. Assim, aí depois você consegue sistematizar, automatizar, mas você precisa ter... Esse é o grande desafio, né? Pessoas é o nosso grande desafio do dia a dia de gestão, né? E aí eu queria engatar uma pergunta, que você já fez várias mentorias de carreira. O que você vê que é hoje a grande dificuldade da galera, assim, na construção da carreira, nos desafios? O que mais vem, assim, quando você faz, seja mentoria ou conversas informais no dia a dia? Como é que você vê hoje? Bom, a mentoria eu acho legal porque eu de verdade, sempre falo para o mentorado isso, eu aprendo mais que eles. Mas você sabe, parece demagogia, mas é verdade. Acho que é uma forma da gente resolver com perguntas, né, que eles fazem. Acho que a gente fica refletindo, não sei contigo, mas a gente fica... Mas eu acho que um traço comum, assim, de todos, eu sempre tenho 2 mentorados, assim, por semestre, é a ansiedade. Acho que esse... esse é um traço que piora cada ano, né? Acho que sempre foi sensível, né? Sim. E eu acho que a busca de uma solução fácil gera frustração. E isso que eu tenho sentido, assim, como se tivesse uma busca de uma fórmula mágica, assim, para uma carreira ou para alguma coisa. E que a gente sabe que não existe. Não existe. Né? A gente falou num episódio aqui que a carreira não é de elevador, né? Você vai de escada. Né? E o degrau, ele às vezes aumenta, às vezes ele diminui, às vezes ele tem que ser mais rápido, às vezes... É isso, cara. Tem andar que você vai estar pegando fogo, você tem que passar rápido, tem andar que, cara, demora muito para passar. E eu concordo contigo, a ansiedade... Mas você sente isso também? Sinto. Acho que a ansiedade... E o outro ponto que eu vejo muito é a falta do propósito. Do que eu quero ser. Mas a gente falou muito disso, do seu sucesso. Não do que... Eu não quero chegar na posição do Giba porque o Giba tá lá. Mas você quer mesmo isso? E se eu quero... Por que você quer? Por causa do dinheiro, do bônus, do isso, daquilo? Cara... Olha o que tem por trás, porque isso é a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa por baixo que é o dia a dia. Faça o que você ama, mas sabe que tem coisa ruim para fazer. Então eu vejo a ansiedade e a falta de propósito. Eu peguei minha entrada e falei, cara, o que você quer em 5 anos? Boa pergunta, não sei. Quero tentar descobrir aqui na mentoria. Eu falei, cara, acho que você tem que ir pra terapia, não uma mentoria. Porque aí complicou um pouco. Começa tudo de novo, volta. Vamos começar um pouco. E acontece, cara, e acontece. Eu acho que ter esse olhar do que é ser o sucesso, pra mim também é um ponto que pega muito quando eu falo com o pessoal. Mas eu acho que o Giba tocou num ponto, né, que essa busca incessante por uma fórmula mágica, por uma receita de bolo, seja no negócio, seja na carreira, que não vai existir nunca.
Porque assim, eu posso seguir seus passos, mas o teu contexto era diferente, o contexto da empresa que você estava era diferente, as tuas decisões, o teu contexto de vida era diferente. Então a gente fica criando essa utopia de que eu vou seguir uns passos. E tem gente vendendo esse conteúdo, né? De que, não, se você acordar às 5 horas da manhã todo dia, daí você lê 2 livros, daí você não sei o quê, daí você não sei o quê. Cara, não vai acontecer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque tem um processo duro, difícil, tem as suas batalhas. Acho que a gente fala muito assim sobre os dias ruins, de saber lidar com eles, de ir para casa e assim, cara, beleza, vou deitar na cama, dar um reset, porque amanhã eu vou ter que estar lá de novo. E foi um dia que passou. Tem que lidar com isso, cara. Não tem jeito. São coisas que tem dias bons, tem dias ruins, tem dias de glória, dias de luta. Mas tem que entender que é uma jornada, é um processo. Né? Nesse sentido da fórmula mágica, eu vejo muita gente querendo chegar lá, mas sem esquecer o processo para chegar lá. Esquecendo o processo para chegar lá. E aí, fica vazio, fica muito difícil. Não tem solução mágica, a não ser ralar muito, aprender muito, se dedicar muito. Tinha um chefe meu, não foi na Porto Belo, tá? Foi antes da Porto Belo. Falava assim, cara, falei, pô, mas eu tô fazendo o meu 100%. Ele falou, mas é pra isso que eu pago o teu salário, cara. É pra você fazer o 100%. Você quer crescer, você faz 120, 130, 140. Ou seja, rala mais, parceiro, porque é assim que você aparece. Agora, reclamar que tá se dedicando um monte pra ganhar o meu... É pra isso que você tá aqui, né? Tipo isso. E hoje em dia, você é capaz de você falar isso pra um cara menos consciente, vai dizer, nossa, sério? Você tá me ofendendo. Filho, não é assim, a vida é como ela é. Gente, a vida é assim, não adianta ficar fugindo, não adianta. E só pegando o gancho, se essa construção ela é feita sem esse propósito, você pode até chegar lá. E a hora que você chegar lá, você vai falar, tá, e agora? Porque não vai resolver. Você não sabe o que você está fazendo ali, se você não está fazendo pela sua medida, por aquilo que faz bem para você, você vai continuar desconfortável. Você não vai encontrar o que você está procurando num lugar que não é seu. E a gente fica olhando, eu quero estar lá, vivendo sonhar a vida o sonho do outro, né? Porque se o dia que eu vou morar em Balneário, trabalhar lá na Porto Belo, vou me resolver. Cara, talvez não. Mano, tamo bem, né? Anotou 3 coisas, velho. Quer dizer que nós estamos falando bem, velho. Moleque. Não, eu sou bem crítico a todo o processo de autoajuda. Pronto, vai destruir a gente agora, pronto. Não, eu acho que tem muita gente vendendo terreno na lua, né? Isso eu vou anotar, isso é bom. E eu acho que esse processo, o ruim do terreno na lua é a certeza, né? Porque todo o processo de construção é o processo da dúvida. Eu sempre valorizei muito mais a dúvida do que a certeza. E a partir do momento que você tem a certeza, você não está criando nada. Você não está construindo absolutamente nada. Você está pegando isso e às vezes até o sonho, o ponto de chegada, etc. Que, como eu falei, com toda sinceridade, eu não tenho a menor ideia ainda. Eu vou fazer 50 anos. Sim. E eu acho isso legal e acho tudo bem. Não tem problema com isso. Né? Porque se eu tiver também certeza, que deve ser muito chato isso, né? Mas eu acho que esse processo todo de venda de terreno na lua, assim, já com fórmulas mágicas, assim, as pessoas estão bitoladas e tem que tomar cuidado nesse sentido de você roubar ou de pegar vícios ou desejos, até sonhos dos outros, que às vezes não são seus. E aí, tá bom, você percorreu todo um caminho e chegou... Era onde você queria mesmo, né? Perfeito. Não, é só para pegar esse ponto, eu acho que pior do que vender o terreno na lua é que tem um monte de gente comprando, cara. E aí esse é o ponto, assim, a gente vive num momento onde as pessoas, elas bitolam por alguma coisa, ou criam essas verdades absolutas e aí a gente se perde, ou ficam buscando. E aí eu acho que é muito mais por essa busca da comodidade de encontrar uma fórmula que funcionou, que deu sucesso. Eu não quero a parte ruim. Cara, desculpa, assim, a parte ruim você pode pegar o que você quiser, o caminho que você quiser, não vai resolver. Não vai. E eu acho que esse é um negócio que a gente quis fazer muito podcast também, porque é realmente trazer a galera que está no dia a dia, gente como a gente fala, gente que está construindo, que está ralando, que está errando, que está acertando, mas que está... não é que essas pessoas que talvez vendem essa história são uma mentira, não é isso.
Cada um tem o seu corre, tá tudo certo. Se ele vende, alguém compra. Eu vou fazer o quê? Mas a gente quer realmente dividir a carreira, os empreendedorismos, os empreendedores aqui, com o sofrimento. Não no sentido sensacionalista, mas no sentido de, cara, é difícil. A gente teve um podcast recentemente que ele falou, quebrei, ele, pra mim foi uma frase massa. Ele falou assim, mas eu não fiquei de luto, cara. Eu fui pra guerra, fui buscar sócio, eu fui fazer outro negócio. Ele podia ter ficado, ó céus, ó terra, ó meu mundo deu errado, ó. Cara, ele foi pra guerra. E eu acho que esse é muito legal, assim. E as pessoas precisam entender, e eu bato muito nessa tecla, assim. Primeiro, entenda qual é o seu sucesso. Ponto 1. Uhum. E depois, se apaixone, ou se encante, ou curta o processo. Porque eu chegar lá, nunca vai chegar, cara. Você fala, eu tô quase com 50 e não sei se eu cheguei, ou se eu quero, vai mudar, muda muito rápido. Né? Minha esposa tá vendo hoje aqui, amor, tamo junto. Ela fica às vezes louca, que eu chego mudei de empresa, posição, tô animado. Eu falei, agora deixa eu pensar um próximo passo. Porque pra mim já é um novo processo, não é o chegar lá, é começar de novo, sabe? E as pessoas querem só chegar, Thiago. Elas não querem ter o desgaste, o estresse, do cansaço do processo. E às vezes não é tão legal chegar, né? Eu vou dar um exemplo. Acho que vocês sabem, meu avô era de Santiago de Compostela e eu era muito ligado ao meu avô. Fui um ano lá com a família. Que chique decência, rapaz. Tô falando pra tu, né, é outro nível. E quis fazer o caminho, né? E obviamente foi fascinante, assim, eu acho super legal. Dizem que é puxado o negócio. É legal. Né? Mas, fazendo da história longa curta, o legal é o caminho. Quando você chega em Santiago, é frustrante, assim, você fala, porra, acabou, cara. Jura? É a pior parte. Quantos dias você ficou? Deixa eu voltar, peraí. 25 dias você chegou e falou, cara... Daí você fala assim, pô, tá chegando, você fala, pô, tá acabando. Daí cai uma ficha assim, pô... Você e agora? E o day after? E o que eu faço depois? Eu tô 26 dias andando e vou de ré próximo? agora, vou rebobinar. Então, a chegada não é a parte mais legal, né? E a gente não... E quando eu falo isso, não falo eu falo pra mim, né? Porque muitas vezes... De novo, a gente também... É óbvio que eu também quero chegar... Mas acabo usufruindo, degustando pouco do caminho, né? E acho que esse é sempre um aprendizado. Porque o que você estava falando, né, Elton? Nunca é linear esse negócio, né? E a gente entender disso, eu acho que tem uma coisa que tá uma palavrinha meio cansada, assim, que é a resiliência, mas no fundo a única coisa que sobra é a persistência e a resiliência. Bingo. Porque o resto E tem dias que, porra, é de chorar e de sentar, e você acha que você é o pior cara da face da terra, né? Que você tá destruindo tudo, etc. Mas tem um dia, tem um dia seguinte, e você tem que manter essa persistência, e você não se nem se deprimir nesses dias ruins, nem também se vangloriar ou passar da dose nos dias bons. Essa regularidade, esse pace, porque é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros nunca, né? Nunca. Então tem que saber que tem muito chão ainda pela frente, né? E manter o pezinho no chão, né? É o pace, né? Tem que manter o pace, no fundo. Exato, porque quando você é herói, você não é o fodão, e quando as coisas dão errado também, você não é uma tragédia, cara. Aprende com aquilo e vai andando, e vai seguindo, vai dando as trupicadas. Né? A gente tem eu vi recentemente, pra mim fez muito sentido, assim, eu vejo muita galera com a síndrome do impostor, assim, né? Você deve ter visto também em mentoria, assim, o cara às vezes não acredita nele, ou acha que o que ele fez não vale. A gente tá falando também sobre o podcast, pô, é legal às vezes você parar, olhar pra trás, a tua jornada, e valorizar os passos que você deu, porque você fez o processo inverso, você foi pra Santa Catarina e veio pra São Paulo. Mas, cara, a gente deixou a base da nossa terra, vamos dizer assim, os amigos de infância, a família, muitas vezes, e veio desbravar. E você foi desbravar. Então, é bom, às vezes, você parar e olhar para trás. E eu brinco assim, para controlar a síndrome do impostor, você tem que ter 3 pessoas perto de você. Uma que só vai te detonar, que te conhece bem, e quando você fala, você tá errado, você não fez isso, você fez aquilo. A outra que só vai te ouvir. E a outra que só vai te elogiar. Seja o que você falar, ela vai dizer que você é foda.
a inteligência está em quanto você relaciona com cada uma. É isso. Porque se você relacionar aquilo que você fala que você está fora, você vai se acabar. Também se for lá de cima, você se mata. Então esse equilíbrio também é importante. A gente está brincando, mas são coisas que você precisa ter. A gente falou antes de conexão num episódio. A gente tem que ter conexões, pessoas para trocar. A gente já trocou muito. Para quem não sabe, a gente trabalhou com o Giba na Porto Belo. Trabalhamos E foi um juntos. baita parceiro. Vai aprender demais, porque eu maior feliz que ele veio aqui. Aliás, outro que a gente tem que trazer é o Mauro do Vale. Mauro vai estar vendo, tenho certeza, que é um cara antenado, tá convidado, vai ser bem Quase recebido também. convocado, né? Vai ganhar canequinha. Bonitinho. Mas é muito essa questão também de você valorizar a sua jornada, mas entender que o processo é contínuo. Não. Ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Perfeito. É isso. E o que é protagonismo para você, Giba? Como é que você definiria? Bom, por não ser hierárquico, eu não... eu tive um trauma com hierarquia logo cedo, assim. Eu era do diretório acadêmico com 17 anos lá da GV, e eu me lembro que eu fui... Pô, a gente fazia uma festa, a Gioconda Venuta era famosa, né? Tinha uma receita legal e tal. E a gente tinha 2 bares, 2 cafés, assim, e eu tinha conta ali, normal, anotava só a conta. E quando teve eleição, assim, para renovar, a gente manteve a situação e não das duas chapas, oposição e situação. E no dia seguinte eu fui comprar um café lá, fui anotar e... Cara, não. Você não pode, cancelou. você tem que pagar aqui. Como? Não, a tua chapa ficou até ontem, né? Então, A partir agora de você tem hoje. que acertar. Acabou a né? regalia, o Pô, eu fiquei meio benefício. traumatizado, assim, com o tema de hierarquia desde então, assim. Eu não Entendi. lido bem com isso, sabe? Porque eu falo, putz, aí você não é o Giba, né? Você é um cargo, Você né? é o cargo. Exato. É isso. E você não é... Pô, então foi meio choque. Então, quando eu falo de protagonismo, acho que não é nunca um lado hierárquico. Perfeito. Tem que ser sempre um lado comportamental, de postura, etc. E eu acho muito legal, inclusive, quando esse protagonismo, portanto, é exatamente não hierárquico, de um analista, etc. Então, Genial. um exemplo de processos, né, que eu acredito muito, a SNOP, né, de planejamento, eu sempre busquei na equipe alguém que fosse não um gestor, que fosse um analista, que fosse alguém que pudesse, porque é um processo que tem visibilidade na diretoria, na presidência, etc, etc, mas que não precisa ser um diretor, um gerente, um coordenador para liderar. E eu acho que é legal quando esse protagonismo surge de vários pontos, porque ele não é linear nem uma pirâmide, né? Sim. Então, eu acho que o protagonismo pode ser de outras formas que não esse. Mas sempre é uma questão comportamental, né? E é fazer a diferença no seu... desde aquilo que a gente está falando lá do fit cultural, né? É quem... acho que exagera, né, esses predicados culturais, né? Que deixam eles muito aflorados e claros e que faz com que todo mundo queira buscar aquele mesmo atributo, né? E acho que esse é um ponto importante que a gente tem reforçado aqui, né? O protagonismo, ele é seu, independente do seu cargo, independente de onde você está, porque senão a gente fica criando essa expectativa também do outro lado de que alguém de cima dessa hierarquia precisa assumir o protagonismo. Cara, pode ser você, que você é um analista, você é um especialista, você é um consultor, alguém que está começando na carreira, você pode ser protagonista da sua vida, do seu business, você vai criar, você vai ser empreendedor. Cara, não está ligado diretamente ao quão alto você está nessa hierarquia, ou quão grande é a sua responsabilidade. Acho que ser protagonista é fazer o que tem que ser feito quando precisa ser feito. Essa, Valdir, acho que até... de acordo com o quanto você conquista nessa... Ainda existe hierarquia, né? Mais generoso e mais humilde você tem que ter, né? Para dar espaço para que essas pessoas, de fato, apareçam, né? A gente ouviu no episódio isso que a aqui. gente vê muito, né? A Kubertai, etc. Pô, tem talento pra cacete, né? Mas é que culturalmente essa não é uma verdade. né?
Eu acho que tem muito mudado, do Savod, mindset. porque eu acho que um grande atributo, cada vez mais, assim, é a formação de time, né? E um cara que não faz isso não tá formando, né? Não vai. Não, e a gente teve um episódio, a gente aprendeu aqui, literalmente, e pra mim foi um negócio bem legal, assim, a tradução, porque você muitas vezes faz, mas você não consegue traduzir. Que sim, o protagonismo, ele tem, independente da hierarquia, você tem que ser protagonista na empresa, na sem carreira, dúvida. na sua vida, né? E deve se expor. Por outro lado, como o Salvador falou, você pode ser o analista protagonista, o estagiário, o menor aprendiz protagonista. Mas, por outro lado, quando você está lá em cima, como um diretor, um gerente, não necessariamente você precisa ser o Ao protagonista. contrário. Muito pelo contrário, como você falou aqui, e aí a gente ouviu uma expressão que é o protagonista coadjuvante. Você pode se botar no papel, ser protagonista se colocando no papel de coadjuvante, para que o teu time cresça, teu time apareça. Eu achei isso muito legal quando a gente acho falou que sobre KPI isso. legal, né? É quantas pessoas de fato você está promovendo, né? Exato. Eu acho que esse é o KPI mais... Você tem sucessor, você tem... Fantástico. Acho que esse é o principal, né? Perfeito. Rapaz, É falei que eu isso. tenho aula hoje, irmão. O pessoal da técnica aqui já Já tá começou. dando sinais. Eu já mandei assim, um zap aqui, dobra mais 1 hora aí, que é nós hoje. Vamos Eu continuar. achei que você tava com o Arsenal. Cada episódio você deve ter caraca. assistido um episódio de uma outra semana. Porra. Fica com essa impressão. Giba, a gente tem uma pergunta aqui relacionada ao tema do protagonismo, mas trazendo um pouquinho do esporte, que é um momento esportivo, futebolístico ou não, que tenha marcado a sua vida, a sua carreira, alguma coisa que se lembra marcante relacionada a esporte aí pra você dividir com a gente. Bom, eu sou péssimo em futebol. Entendemos, né? Entendemos. São Paulino a gente Paulino. entende, faz São sentido. Paulino. Mas eu adoro ir no estádio. Eu até estava falando com o Savod antes de chegar aqui, se tinha algum jogo essa semana aqui em São Paulo, porque queria ir, né? E eu uso óculos, uso lente, assim. Eu fui várias vezes, assim, no Morumbi, sem lente, sem nada, assim, só pra Estar lá. estar lá, assim. Legal, Então, pô, eu adoro. Agora, pô, eu gosto de... Sempre corri, né? Daí engordei na pandemia e tal. Voltei a nadar, assim. Eu gosto bastante, assim. Quero ver se retomo forte isso. Esses esportes, assim, eu acho bem legal. Mas você acompanha também esses esportes, assim, ou só curte fazer? Eu curto fazer, assim. fazer. Legal. Nadando e A natação é ótima. Natação é ótima. Muito bom, cara. Giba, obrigado. Mas também acompanhando agora não sei se abriu cota de patrocínio aí pro teu filho. A gente vai... É o próximo passo. não. O próximo passo a gente vai investir na carreira do João. Vai. Eu especialmente, né? O meu plano de carreira, ele tá direcionado no Tem no dois, João né? agora. Tem dois, né? É Tem isso. dois. Tô Não, mas podemos fazer um investimento aí no menino. Assim, Tudo certo. Só mudamos o time dele depois. A gente tudo conversou com o Rodrigo aqui, que ele é especialista, ele trabalha no desportivo, né? certo. Esportivo Esporte Clube. E ele é de fisiologia, desenvolvimento e tal. Já larguei, né? Vai que numa dessas a gente encontra um caminho. Uma peneirinha aí, né? Daqui a pouco. Mas, Giba, obrigado, cara. Foi uma aula mesmo. Obrigado pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, né? A agenda do dia a dia. Um prazerzão nosso te receber. Desde que a gente começou a desenhar o podcast, falou, não, o Giba Foi o tem que primeiro chamar. da lista. Foi o primeiro, não foi? Acho que foi a primeira caneca que o Beto fez. É verdade, é verdade. Tava lá antes dele vir para São Paulo. É verdade. Então, para nós aqui, que trabalhamos contigo, é uma honra, um prazer e um orgulho enorme ter você aqui. Fique à vontade para voltar quando quiser, porque tá super convidado aqui e eu tenho certeza que qualquer assunto, inclusive cinema, se a gente quiser falar um dia, Pois é, teremos aí muito o que trocar com você. Obrigado mesmo, viu? Obrigadão, Giba. É um prazer muito, muito grande, assim, para mim estar aqui com você. Para quem não sabe, a gente trabalhou junto na Porto Belo, mas ele fez uma ponte importante com o Elton aqui, quando eu vim para São Paulo. Então, o Giba sabe o quão grato eu sou. E muito dessa carreira, a gente fala de conexão, de carreira, de apoio. Isso é uma ponte importante aí para mim e para minha família também. Obrigadão. Prazer estar aqui com você. Pô, o prazer é todo meu. Muito bom estar aqui. Achei o espaço também bem legal.
proposta aí bem bacana, né? Valeu. E, pô, sabe quanto eu admiro vocês? Lembro da primeira reunião do Elton lá, Verdade, né? me deu uma moral. Uma reunião Deu moral. de diretoria lá. Tava tremendo as pernas, mano. Porra, e ele mandou bem pra cacete. Falei, pô, tem que reconhecer lá o Elton. E o Thiago, pô, não sei se você sabe, mas foi o primeiro... a gente dividiu um palco ali, né? Uma vez aqui num congresso de logística, né? De supply. No fórum de supply chain. E, pô, eu tava com febre, 39 e pouco, assim, vim e... Eu sou bem tímido, assim, né? Mas quando eu subo no palco... Dá uma deslanchada. E aí a gente tava junto no palco lá, foi bem legal, né? Então, muito bom estar com vocês aí. Tímido quando tá dormindo, né? Só pode, né? Mas tudo bem. Gente, obrigado por nos ouvir, nos assistir. Quem quiser nos encontrar e seguir nos assistindo, meu querido, como é que faz? Tá fácil porque a gente tá em vários lugares, ó. Vamos tudo, velho. Protagonismo Esporte Clube no Instagram, no TikTok, no YouTube. Lá no YouTube, lembra sempre de ativar as notificações. Quando tiver episódio novo, você vai ser notificado. Se inscreve. Se inscreve lá, manda para todo mundo, né? Já pega o link e manda. E para facilitar, quando você está indo no trabalho, no metrô, no carro, no Spotify e no Deezer, é só procurar lá Protagonismo Esporte Clube e curtir com a gente. Tamo com tudo e tamo em todas, galera. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Valeu! Valeu.